1 Reis, a partir do verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos em abrir as Escrituras para ouvir a tua voz. Pai, a tua presença ela é tão real, tão nítida, tão presente no interior daqueles que creram no Senhor. Obrigado, Pai, por essa sede que o Senhor tem colocado em nossos corações. Queremos, ó Pai, nesta noite que não seja mais apenas um estudo da tua palavra, mais um conhecimento bíblico, mas queremos ouvir a tua voz, falando em nosso espírito, que foi regenerado pelo Senhor. Pai Santo, confiamos a Ti este tempo, abençoas a Tua palavra, que foi inspirada pelo Teu Espírito, assopra sobre ela, abre os nossos olhos e ouvidos para que ouçamos e vejamos claramente, e edifica-nos como igreja do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje pela manhã nós iniciamos uma série de estudos sobre a intuição do Espírito. Ouvir a voz de Deus no nosso espírito, mas nós lemos apenas 2 versículos, o de Tessalonicenses 5:23 e o de 1 Coríntios 1:9, e aí foi a nossa meditação. A hora passou muito rápido, então não tivemos tempo de ler todo o estudo proposto. Levaríamos aí umas 2-3 horas, né? Então, o Pai, Ele deseja falar conosco, irmãos. Agora aqui cabe algumas perguntas interessantes, mesmo porque nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos pela manhã. Fizemos uma introdução, agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre ouvir a voz de Deus intuitivamente. O que é essa palavra aqui, intuição? Intuição, meus queridos, é o falar de Deus direto em nosso espírito, sem que Ele então possa fazer uso do auxílio do nosso intelecto. É o falar de Deus direto em nosso espírito. Agora, como que Deus fala? Claro que Ele fala pela sua palavra. Ele fala a nós em nosso espírito. Quando nós estamos lendo as Escrituras Sagradas, muitos, infelizmente, têm este hábito de ler a palavra, e isso é muito bom, mas a pergunta que fica é esta aqui: nós temos ouvido a voz de Deus em nosso espírito pela palavra? Irmãos, é interessante que você saiba que quando você foi regenerado, você então, teu espírito que estava morto, separado de Deus, ele foi vivificado, ele trouxe ele à vida. O nosso espírito humano é onde Deus se comunica conosco, é onde nós temos comunhão com o nosso Deus e Pai, com o Espírito Santo e também com a pessoa do Filho. Fomos chamados à comunhão do seu Filho. Então nós analisamos hoje alguns aspectos da comunhão do Senhor, que muitos infelizmente não têm desfrutado dessa comunhão do Senhor no seu espírito que foi regenerado. Primeiro, o Espírito Santo vai trazer para nós uma profunda convicção de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, versículo 17 vai dizer o seguinte: somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmãos, o que nós herdamos do nosso amado Senhor? A palavra de Deus vai dizer, e vocês sabem, que na pessoa de Cristo existem tudo que nós precisamos. Paulo, ele vai dizer em Colossenses 3,11 que Cristo é tudo. Irmãos, nesta comunhão com o Filho, Paulo, ele escreve que na pessoa de Cristo, ele é em si mesmo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, irmãos, infelizmente muitos não têm desfrutado da comunhão de Cristo. Fiel é Deus pelo qual nós somos chamados à comunhão de seu Filho. É para nós desfrutar de Cristo, de toda a realidade espiritual que é Cristo. Então, irmãos, a partir deste conhecimento, nós precisamos então clamar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento e nos dá espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Senhor Jesus de uma forma plena. Mas para isso nós precisamos de ouvir a voz dEle. Muitas pessoas leem as Escrituras Sagradas, mas não ouvem a voz do Pai. Não sabem como discernir a voz do Pai. Hoje nós mencionávamos, fazendo alguma recapitulação, que existe a vida espiritual com o Senhor. Uma vida espiritual com o Senhor, isso aqui só funciona, ou só é real, só é nítido em todo aquele que nasceu de novo. Porque se você não nasceu de novo, você não pode contemplar, você não pode ver o reino de Deus. É para nascido de novo. Então, novo nascimento nós já sabemos e já temos essa experiência, e quem não tem precisa ter essa experiência de que para nascer é necessário morrer. Paulo diz em 1 Coríntios 15:36: insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. É preciso morte. Morte para quê, irmãos? Morte para o pecado. O pecado, ele entrou em nós através de Adão. Ele tem que sair através da morte, porque existem muitas pessoas lutando contra o pecado. Contra o pecado não se luta, se morre. Porque quando você creu que está morto com Cristo, o que morreu na sua vida é o pecado, não a sua alma. A tua personalidade continua a mesma. Você é uma alma. Agora tem um espírito que foi regenerado pela ressurreição. 1 Pedro 1,3 fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque naquela ressurreição nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos lugares celestiais junto com Cristo. Efésios 2,6. Então temos nova vida, vida de Cristo. A vida de Cristo que foi conectada com o nosso espírito, porque Ele é, segundo 1 Coríntios 15, versículo 44, 45, Jesus Cristo é o Espírito vivificante. Ele que dá vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida eterna. Então, foi no nosso espírito. É onde Deus habita, é no nosso espírito. E veio numa sementinha dentro de nós. Irmãos, agora nós temos uma alma e temos um corpo. A função da alma, ela é muito parecida com a do espírito. A função da alma é o intelecto, é a sua mente, é as emoções, é a volição, vontade. A função do corpo, nós sabemos que é a visão, que é a audição, que é o paladar, que é o tato. São 5 elementos. Agora a função do espírito, que foi regenerado, que estava morto, Efésios 2,1 fala que Ele vos deu vida.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, se Ele nos deu vida, significa que antes dele nos dar a sua vida, nós não tínhamos uma vida com Deus. Nós éramos apenas alma vivente. Entende? Quando nós nascemos de novo, nós temos a vida de Cristo. Temos o Espírito que foi, então, vivificado, que ele foi trazido à vida. Ele estava morto, separado de Deus. A palavra separação no Antigo Testamento, no hebraico ali, é a ideia de Isaías 59:2, é mortos para Deus, separados de Deus. Quando a pessoa está, realmente ela falece, o corpo dela está presente, mas ela está separada do corpo. Assim é o pecador, ele é uma alma vivente, mas ele está morto em delitos e pecados. Então Jesus Cristo veio, removeu o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado é a fonte que produz os pecados. Então ele nos regenerou, nos deu a sua própria vida, a vida de Cristo, no nosso espírito. Nós temos, habitando em nosso interior, a vida de Cristo. Fomos regenerados, temos uma nova vida, uma nova realidade. Nosso espírito agora pode se comunicar com Deus o Pai, com Deus o Filho, com Deus o Espírito. Podemos ouvir a voz dele. Mas, queridos irmãos, tem uma coisa muito interessante. Não podemos nos esquecer de que existem muitos que estão buscando o sobrenatural de Deus e não viver uma vida espiritual com Deus. É diferente. Aqueles que foram regenerados, eles precisam agora exercitar o seu espírito que foi vivificado, clamando, buscando e vivendo uma intimidade com o Senhor, para então andar e viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver uma vida dirigida pelo Espírito. Isaías 58:11, a palavra fala assim, que o Senhor te guiará continuamente, em todos os lugares, nos lugares áridos, Ele vai trazer o refrigério, Ele vai nos guiar sempre. Então, é uma vida dirigida pelo Espírito do Senhor. Então, a minha função é obedecer à voz do Senhor, do Espírito, como era o Senhor Jesus. Irmãos, vocês pegam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observem como o Espírito dirigia o Senhor Jesus. Ele viveu uma vida de absoluta dependência do Pai, pelo Espírito. Vocês se lembram que quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, quem o levou? Ele foi conduzido pelo Espírito. Quem trouxe o Senhor Jesus do deserto? O Espírito. Quem levou Jesus para a cruz? O Espírito. Hebreus fala que pelo Espírito eterno ele se ofereceu em sacrifício ao Pai. Então ele viveu uma vida de dependência. Então o Pai fazia tudo em Cristo, no Espírito do Filho. Então, o Senhor Jesus, ele tinha um corpo humano, tinha uma alma humana e tinha um espírito humano. Irmãos, é necessário que você saiba que você tem um corpo humano, você não tenha dúvida disso, que você tem uma alma humana, que você tem um espírito humano. No Espírito é onde nós nos comunicamos com o Pai, onde o Pai nos comunica conosco, é no nosso espírito vivificado, é onde Deus fala. Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós só vamos ter o falar de Deus no nosso espírito, e Ele vai falar conosco de uma forma intuitiva também. É uma das funções do Espírito. A função do Espírito, qual é? É intuição, que nós vimos hoje pela manhã um pouquinho, é consciência e é comunhão, que nós vamos ver em estudos posteriores. Nós vamos nos encantar com o nosso Senhor, saber quão rica deve ser a nossa comunhão com Ele, porque Ele deseja, o Pai nos chamou para a comunhão do Filho. O que significa comunhão do Filho? Desfrutar de tudo aquilo que Ele é. Irmãos, então vai
existir e já existe uma eternidade que já começa quando você creu no Senhor, quando Ele lhe fez filho de Deus. Então tem uma eternidade para você conhecer e desfrutá-la, mas já começa aqui. Desfrutar de Cristo como o nosso alimento. Muitos não desfrutam Cristo como seu alimento espiritual, porque buscam coisas para o seu alimento do corpo e da alma, para trazer prazer e satisfação. E aí o Espírito sempre vai nos levar para aquela palavrinha que Paulo diz: não apagueis o Espírito. Como que se apaga o Espírito? Começamos a entristecê-lo, começamos a querer viver uma vida governada pela nossa própria alma. O que é uma vida governada pela própria alma? É uma vida governada pelo certo e pelo errado, segundo eu acho que é certo, e eu penso assim, eu penso intelecto, e eu ajo. Então, quando nós agimos pelo pensamento, significa que nós estamos sendo dirigidos por nós mesmos, não pelo Espírito do Senhor. Está me entendendo? Mas quer dizer que eu não posso pensar? Claro que vai pensar, mas nós temos que ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo comunica em nosso espírito, e o espírito humano traz tudo para o nosso intelecto. Aí nós vamos pensar de uma forma ordenada, e Paulo nos ensina até a nós a pensarmos. Filipenses 4:8 diz assim, abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos preciosíssimos. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8. Ele diz assim, olha que interessante aqui, irmãos. Uma alma que é tratada terá pensamentos maravilhosos. Ele diz assim, Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Estão me entendendo, irmãos? Por que Paulo então escreveu isto para nós? Paulo pensou aqui para escrever, mas para que ele então pudesse escrever essa exortação para nós, ele ouviu a voz de quem? De onde que procedeu isso, irmãos? A Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus. Então nós temos aqui o falar do Espírito que passou pelo pensamento de Paulo, uma alma que foi tratada pelo Senhor. Estão me compreendendo, irmãos? Aí no versículo 9 ele diz assim, o que também aprendestes e recebestes. Irmãos, o problema nosso é aprender e não reter, e não recebemos isso como realidade espiritual. Não adianta nada você aprender da Bíblia e não tiver uma resposta ao Senhor, porque você não retém a cabeça. Tem que reter Cristo, reter a cabeça. Então, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, por isso que aqui nesse versículo está mostrando claramente que a nova criatura, o Filho de Deus, irmãos, nós, filhos de Deus, não somos mais guiados pelo certo e pelo errado. Isso aqui é certo, eu vou fazer. Isso aqui é errado, eu não vou fazer. Nós não somos dirigidos por esse princípio de vida, irmãos. Este é o princípio do mundo, esse é o princípio da alma. Os anímicos procedem assim, com o seu intelecto. Quando diz que o Deus da paz será convosco, significa que, em primeiro lugar, tudo aquilo que você vai fazer. Deixa eu citar um exemplo aqui bem claro. Você, de repente, o Felipe vai comprar uma casa, ele está pretendendo casar. Como é que ele sabe se aquela casa é da vontade de Deus ou não? O Felipe tem o dinheiro, o Felipe tem condições. E aí a irmã Andressa, uma engenheira, sócia do irmão Guilherme, estão vendendo aí casas, construíram muitas casas, estão vendendo, né? Os dois engenheiros ali. Irmãos, agora o Felipe tem o dinheiro para comprar casa, uma casa muito boa. Como que ele deve proceder então? Não, eu vou comprar, eu tenho dinheiro, eu acho que isso é justo, correto. Errado.
Irmãos, primeira coisa, irmãos, é para nós consultarmos o Senhor. Fala: Senhor, é da tua vontade que eu compre esta casa que eu tenho proposto no meu coração? Porque nós podemos fazer planos. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero etc, etc. Mas Senhor, é da tua vontade para mim? Ou então, quando nós procedemos levianamente, irrefletidamente, nós não estamos levando o Senhor em conta. Senhor, é da tua vontade que eu compre essa casa? Como que o irmão Felipe vai descobrir se ele pode comprar ou não? A paz de Deus. Colossenses 3,15 fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então nós não andamos mais pelo certo e errado. Aquilo que eu vou fazer traz paz para o meu coração? Irmãos, isso significa ouvir a voz de Deus pela intuição. A intuição também funciona de uma outra maneira. Por exemplo, Deus tem um projeto para esta comunidade e levanta um irmão, e de repente esse irmão, ele tem isso muito claro da parte do Senhor. E quando é do Senhor, irmãos, quando ele comunica com o outro, com a liderança da comunidade, o Espírito Santo, como testificou no coração dele, vai testificar também em nossos corações. Qual será o resultado? O Senhor quer fazer uma obra pequena, porém nós vamos realizar esta obra na força do Espírito. Mas foi tão maravilhosa essa obra, foi tão real, nós vimos a mão do Pai, então vamos continuar. Errado. O Espírito diz: é só até aqui. Se nós não estivermos conectados bem afinados com o diapasão de Deus, nós não iremos parar a obra quando o Senhor disse para. Nós vamos querer continuar. Aí vai ter fracasso, aí vai ter frustração, aí vai ter desânimo, aí vai ter brigas, aí vai ter divisão, porque não ouvimos a voz do nosso amado Senhor, falando em nosso espírito. Intuição. A paz de Cristo não foi aquilo que dirigia-nos, porque quando o Pai quer fazer uma obra no nosso meio, Ele vai levantar 1, 2, 3 irmãos, para que então testifique com outros, e vai haver, entre os filhos de Deus, vai haver uma harmonia tão evidente, irmãos, que assim como nós às vezes comunicamos a palavra do Senhor, eu já vi aqui muitos irmãos falando o seguinte: olha, o que você tratou aqui, nós tratamos sábado passado. Já vi o irmão Valdir pregando a palavra: olha, o que nós tratamos com os jovens foi o que você tratou hoje. Porque estamos ligados em um só espírito, ouvindo a voz do Senhor. Você sabe, irmãos, conhecer Deus intuitivamente, ouvir a voz do Senhor intuitivamente, e Ele vai falar de uma forma mansa e suave. Cício, lembra quando Elias, nos textos que nós lemos aqui, veio aquele vento, despedaçando tudo? Elias disse ao Senhor: vento, poder de Deus. O Senhor não estava no vento. E veio aquele terremoto. O Senhor está vindo aí. O Senhor não estava no terremoto. Aí veio o fogo. A crentaiada gosta muito de fogo, né? Ao fogo chegando. É Deus, aleluia. Não era o Senhor. Mas de repente veio aquele cicio, suave, manso. Era o Senhor falando com Elias: Elias, sai para fora. Isso, irmãos, significa que temos que extrair algumas lições para a nossa vida. Que Deus nunca irá falar no meio de barulho. Se a tua alma estiver agitada, Deus pode falar, mas você não vai ouvir a voz dele. É no silêncio, é no recôndito da sua alma. Uma alma agitada, ela não consegue se aquietar. E Deus disse na sua palavra, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No Salmo 131, 2: porque eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança que acabou de mamar. Estou tranquilo,
Então qualquer voz, minha alma estando tranquila, eu vou ter sensibilidade para ouvir. Aí vem esses enganadores, você tem que ouvir o sobrenatural de Deus. Cuidado com o sobrenatural. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios 14, verso 10. Aqui nós temos uma declaração interessante aqui, irmãos. 1 Coríntios 14, verso 10. A Bíblia diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Irmãos, a parte A apenas. No mundo, este mundo aqui, há muitos tipos de vozes. Então, essas vozes são vozes sobrenatural. Mas, irmãos, muito cuidado por você querer, desejar viver uma vida sobrenatural. Você vai ouvir muitas vozes, mas o Filho de Deus, a nova criatura, vai viver uma vida espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, mas nós temos o sobrenatural de Deus. Às vezes é só alma. Irmãos, os espíritos malignos, eles usam sobrenaturais. As pessoas têm visões e revelações, série de coisas, mas eles não querem a revelação da palavra, não querem o fogo da palavra. Jeremias 23, versículo 29, Deus disse assim: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Esse fogo eles não querem, o fogo da palavra não querem. Irmãos, o que nos entristece é ver muitos daqueles que se dizem evangélicos, sem ter nenhum entendimento das Escrituras. Ou, por outro lado, tem muito entendimento das Escrituras, mas não atentam em ouvir a voz do Senhor. E Jesus, ele disse assim, João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo, disse o nosso Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, nós temos ouvido a voz de Cristo no nosso espírito. Onde que Ele vai falar comigo e com você? Na tua mente? Não. Primeiro no teu espírito que foi regenerado. Aquela voz mansa, aquela voz suave, aquela voz cortês, mas também aquela voz poderosa. Aquela voz que perfura os nossos corações. Aquela voz que nos abala, aquela voz que nos edifica, aquela voz que remove as impurezas da nossa alma, para que então vivamos uma vida no Espírito com o nosso amado Senhor. Queridos, temos ouvido a voz do nosso amado Senhor. Meus queridos irmãos, como nós temos adorado ao Pai. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E como nós vamos adorar a Deus de uma forma adequada? Deus não quer adoração, irmãos, Ele quer o adorador. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Com o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo habita no meu espírito. Eu tenho um espírito que foi vivificado, você também tem se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Então, Deus quer não apenas a tua adoração, mas Ele quer você. São esses que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira. Adoração verdadeira é adoração no espírito. Quando nós temos então aquele contato com Ele, aquele contato tão precioso, tão maravilhoso, nós podemos exultar no nosso espírito, irmãos. Vamos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, versículo 47. Aqui temos o cântico de Maria. Eu vou ler o 46 também, para a gente não fugir do contexto. A palavra de Deus, ela diz assim: então disse Maria:
A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Então o meu espírito exulta, se alegra em Deus meu Salvador. Maria, ela gerou do seu ventre o seu próprio Salvador. Interessante, né? Imagina só, aquele que veio como que um embrião, um feto. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? O Criador de todas as coisas se rebaixa a tal forma a de se tornar um feto dentro do ventre de Maria, ser gerado ali. O Espírito Santo formou dentro do ventre de Maria um corpo para Cristo, para o nosso Senhor. E depois ele nasceu. Então Maria também tinha um espírito, esse espírito se alegrava. Irmãos, a nossa alma também se alegra. Por isso que existem, se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos confundir alma com espírito. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. As Escrituras traz para nós uma revelação muito importante, mostrando que como nós iremos identificar aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Como? Pela palavra. A palavra de Deus é aquela adaga, aquela espada, não é espada, é adaga, aquela faca que os sacerdotes usavam para então abrir os animais. Porque, queridos, quando um cordeiro era oferecido ao Senhor, aquele sacerdote examinava aquele cordeiro para ver se não tinha nenhum defeito. Depois aquele cordeiro era sacrificado. E depois de sacrificado, ele era aberto pelo sacerdote, e o sacerdote fazia uma análise no interior deste cordeiro para ver se tinha alguma mancha, algum defeito, algum rim estragado, ali algum problema nas suas entranhas. Era muito sério isso, irmãos. Não só por fora, mas por dentro ele tinha que ser sem defeito. Então ele era aberto, era verificado. Então, se era um cordeiro perfeito, poderia ser oferecido em holocausto. Aquela adaga. Então essa mesma adaga, porque não é espada, aqui na nossa Bíblia fala espada, mas no original é adaga, aquela faca que o sacerdote usava, então para abrir os animaizinhos. Aqui fala também no sentido aqui de espada, era de guerra, de batalha, lá em Efésios 6 vai mostrar isso. Mas o versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Olha que interessante, irmãos. Queridos, o que a palavra de Deus é viva. Agora, você já parou para pensar por que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é viva? Porque ela é o próprio Senhor. Ele é o Logos, ele é a palavra que se fez carne. Então, se Cristo é vivo, a palavra dele é viva. A palavra de Deus é viva porque ele vive. E se ele vive, a palavra de Deus permanecerá eternamente. Estão me compreendendo, irmãos? Ela é viva e eficaz. Então ela nunca vai voltar para Deus vazia. Ela tem uma eficácia. Quando ela penetra no ser humano, ela tem a sua eficácia. Ela produz vida ou produz morte. Produz vida naqueles que então retêm a palavra, recebem a palavra e são regenerados. E também ela vai produzir mortes naquele que ouviram o evangelho, não creram ou rejeitaram, então vai produzir morte. Paulo fala assim em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14 e 15, a partir do versículo 15, que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. Então a palavra de Deus, ela é eficaz, ela nunca vai voltar para Deus vazia. Quando nós ouvimos a palavra, ela vai trazer vida ou trazer morte. Estão me compreendendo, irmãos? Então,
ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem uma eficácia, ela vai trabalhar em nós. E o que mais? E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Um lado do gume vai produzir morte, o outro lado do gume vai produzir ressurreição. Ou em outras palavras, quando então nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, na nossa alma nós somos introduzidos no caminho da cruz. E tudo aquilo que Ele irá levar à morte na nossa vida pela palavra, por exemplo, você é uma pessoa muito irritada, você é muito nervoso, você é mentiroso. Ele quer matar essa mentira na sua vida, na sua alma. Então, ele mata com um gume, morte. Mas no lugar do seu nervosismo, da sua irritação, da sua mentira, ele se coloca no lugar. Está me compreendendo? Aquele que era um mentiroso, agora é habitado pela verdade. A mentira foi crucificada, foi morta. A mentira foi removida. Porque nós temos uma tendência muito grande de contar mentiras. Então tem que falar: Senhor, operas a tua palavra na minha vida, removendo e fazendo a tua limpeza. Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra. Quando ela entra, ela penetra, ela faz uma limpeza extraordinária. Porque a palavra, ela aplica tudo aquilo que Cristo é e fez, cada um de nós. E o que mais aqui? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, a palavra de Deus é que vai dividir. Pela palavra nós vamos identificar se a maioria dos cultos ao Senhor, o que é cultuar o Senhor? É adorar o Senhor, prestar adoração a Ele. Agora, nós o fazemos no campo da alma ou no campo do espírito? Como é que é no campo da alma? Podemos muito bem aqui colocar canções vibrantes, canções que fazem as pessoas dançarem, e é de Deus, poder de... às vezes é pura alma. Irmãos, nós temos, quando nós louvamos o Senhor aqui, com alguns cânticos, nós temos adorado a Ele através dos cânticos, em espírito e em verdade. É verdade na sua vida aquilo que você canta? Por exemplo, tem uma canção assim: em todo tempo te louvarei. Muitos têm que ter muito cuidado em cantar essa canção. Em todo tempo te louvarei, porque existem tempos na nossa vida que nós não vamos louvar. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, o Espírito Santo quer amadurecer o nosso espírito, para que Cristo então, através do espírito humano nosso, ele cresça em nós. A nossa alma tem que ficar no lugar dela, tem que ficar assistindo aquele que sabe fazer as jogadas perfeitas e que nunca perdeu uma partida, nosso Senhor Jesus. Porque nele nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós queremos colocar o nosso dedo, nós estraga tudo. Se um dia você encontrar alguma igreja perfeita, não entra nela não, porque você vai estragar essa igreja. Deixa Ele fazer em nós. Temos que apenas responder a Ele. Responder é a mesma coisa que obedecê-lo, mas para isso temos que ouvir a voz dele em nosso espírito. Estão me compreendendo, irmãos? Então é imperativo, todos vocês aqui saibam que você foi regenerado e você tem um espírito humano dentro do seu interior, porque toda a comunicação de Deus, ela vai acontecer no seu espírito humano. Todo falar de Deus, de repente você está indo em uma viagem. Algum tempo atrás nós estávamos, eu, mais um pastor lá da Primeira Batista e um outro irmão que estava de motorista. Estávamos ali chegando em Piauí, em Teresina, e a velocidade
é uma velocidade um pouco ali elevada. Estamos 110, 120, 110, 120. Era naquele carro, posso falar o nome do carro aqui? Era uma Land Rover. Muito interessante aquele carro lá, né? Andei o Brasil inteiro com esse carro. E aí eu falei assim, ai Senhor, será que um dia eu vou ter uma Land Rover dessa? Você quer, meu filho? Então fez eu andar 17 dias em Land Rover pelo Brasil. Eu não quero uma Land Rover. Quando eu vejo uma Land Rover passando, me faz lembrar de umas viagens que eu fiz, que eu fiquei 17 dias pregando a palavra pelo Brasil aí. Ai, quando você via assim, olha, Teresina, 1.800 quilômetros. Meu Deus, que distância. Que tínhamos que ir por terra. Irmãos, intuitivamente, sabe como é que Deus fala conosco, irmãos? Se você é filho, porque se não for filho, não vai funcionar. Quando você está diante de um perigo, que você talvez não saiba que aquilo ali é tão perigoso, mas pode ter certeza que Deus irá falar no seu espírito. Ele de alguma maneira vai lhe advertir, vai lhe dar um toque. Pare. Pare. Vai te trazer uma inquietação, talvez até você pode ficar um pouco assustado, como Pedro, quando Jesus Cristo disse para os discípulos, e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, Pedro, essa voz não veio de você, foi meu Pai que falou intuitivamente, falou imediatamente, sem passar pelo teu raciocínio. Porque Pedro depois ele disse o seguinte, puxa vida, deve ter pensado, quem foi que falou isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação que o Pai deu para Pedro. Irmãos, quantas e quantas vezes pessoas cristãs não subiram em avião, porque Deus intuitivamente falou com eles, não vai nesse voo. E depois o avião caiu e morreram um monte de pessoas. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fala, de repente está num trânsito, vai mais devagar. Você percebe, tem uma percepção da voz do Espírito falando ao seu coração, devagar. Aí você obedece. Mas se não estiver conectado em intimidade com Ele, nós não vamos ouvir a voz dEle. Nós vamos ser dirigidos pelo nosso intelecto, pela nossa vontade, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Irmãos, e os nossos pensamentos, que é uma faculdade da alma, se parece muito com o Espírito nosso que foi regenerado. Vou citar para vocês um exemplo aqui. Abra sua Bíblia em João 11, verso 33. Evangelho de João 11, versículo 33. A palavra, ela vai mostrar aqui que o Senhor Jesus, ele teve uma agitação. 11, 33. Diz assim as Escrituras: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então o Espírito do Senhor Jesus, não de Cristo, de Jesus. Cristo é Deus. Jesus Cristo, Jesus é o homem. Ele agitou-se e depois ele se comoveu. A nossa alma, ela também se agita. A nossa alma também se comove. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, versículo 16, quando ele viu aquelas idolatrias ali ali em Atenas, naquele aerópago, ele agitou, seu espírito agitou-se no espírito. Está me entendendo, irmãos? Se agitou ali. Então, queridos irmãos, é fundamental que nós então buscamos diante do Senhor a voz do Espírito Santo falando em nosso espírito. Irmãos, mas para isso, vamos ser sinceros, diante do Senhor, temos vivido uma vida de intimidade com Ele, irmãos? Temos buscado a vontade dEle, irmãos?
A igreja ali de Antioquia, naquela igreja tinha profetas e tinha mestres. Atos 13, 1 e 2. A palavra fala que aqueles irmãos estavam orando e jejuando para buscar a direção de Deus, para quem eles enviariam numa viagem missionária. Mas ali tinha profetas e tinha mestres. Um mestre poderia muito bem falar: não, o irmão Oscar vai para essa viagem aqui, ele é capacitado, eu conheço ele. Não, mas eles buscavam. Imagina só os mestres, os profetas, buscando a direção do Senhor para saber quem iriam enviar. Quer ver? Abra ali, por favor, em Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz assim. No versículo 1 vai mostrar para nós claramente que tinha ali profetas e mestres, né? Atos 13, 1. Mas no versículo 2 diz assim a palavra: e servindo eles ao Senhor. A palavra servir aqui no original é ministravam. Ministravam eles ao Senhor, ou serviam eles ao Senhor e jejuando. Muitos pensam que eles tinham que jejuar aqui, vão ficar sem comer para... Não é essa a ideia aqui. Esse jejum era um jejum para o Senhor. O que significa? É que eles estavam buscando a direção do Senhor ali e passava tempo. Irmãos, quando você está na presença do Senhor, quando você está em comunhão com o Senhor, você jejua. É muito gostoso você estar lendo as Escrituras em comunhão com Ele. A hora passa que você nem vê. Oh, você não vai vir almoçar? Não, eu não quero agora. Você está jejuando para o Senhor. Então, eles ministravam, servindo eles ao Senhor e jejuando. Claro, quando nós estamos servindo ao Senhor, e o nosso serviço ao Senhor tem que ser no Espírito, nós também vamos tratar aqui do serviço cristão no Espírito. Como ele deve ser feito? Onde não vai trazer para nós cansaço. Então, ele serviu o Senhor no Espírito e jejuando. Então, aí temos a voz do Espírito. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, não foi vontade de homens mandar Paulo e Barnabé. Os profetas e os mestres estavam ministrando ao Senhor, buscando a direção do Senhor para saber quem eles iriam enviar. Vocês acham que, humanamente falando, eles não sabiam quem eles poderiam enviar? Claro que podia, mas eles queriam a voz do Senhor. Então, quando nós buscamos a vontade do Senhor sobre determinado assunto, nós vamos ter a voz do Espírito. Separai-me agora. Então, aí, olha, é muito triste, irmãos, quando a gente vê pessoas falando assim: olha, a nossa igreja enviou missionários para determinado lugar. Irmão, isso não é bíblico. A igreja não envia ninguém para canto nenhum. A igreja, olha aqui, o versículo 3. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que a igreja faz, irmãos? A igreja não envia ninguém, porque olha o versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Está vendo? Não é a igreja que envia, é o Espírito Santo. Hoje em dia os pastores vão enviar um bispo para lá, uma coisa. Isso aí é anímico. Estão fazendo segundo a vontade deles, não segundo a vontade de Deus, o Pai. Aí por isso que tem enganação. Aí por isso que tem, olha, irmãos, eu fiquei tão triste com coisas que a gente vê hoje no meio do povo evangélico. As igrejas têm que trabalhar com metas. Você tem que ter tantas pessoas durante este ano aqui na comunidade. Se você não trazer tantas pessoas, você não é um pastor bom, você vai para outro local. Misericórdia, irmãos, isso é comércio, isso é demoníaco. E as pessoas são subjugadas a esses líderes. Que tristeza é isso, irmãos. Quando nós buscamos a direção do Espírito, ouvindo a voz do Espírito, Ele vai falar, Ele quer falar.
porque nós temos um Deus que fala e um Deus que se revela. Agora, nós temos ouvido a voz dele, irmãos? Ou nós fazemos as coisas segundo nós achamos que é certo, que é errado? Um filho de Deus não vive por esse princípio. Isso é um princípio humano, né? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Temos que buscar a direção do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos encerrar também. Fazer mais uma pequena explanação, para que na nossa próxima reunião nós vamos continuar falando sobre a intuição do Espírito de uma forma bem mais aprofundada. Agora nós vamos descer a ladeira abaixo, porque a vida cristã não é você subir de 0 a 10, você descer de 10 a 0. A vida cristã é para baixo, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo, vamos ler primeiro aqui, irmãos, o versículo 9, diz assim a palavra: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, você já não ouviu mensagem assim? Olha, Deus tem algo muito especial para você, mas é lá na glória. Mentira. Deus quer compartilhar tudo com seus filhos a partir de hoje. Olha, parece aqui, né? Coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o versículo 10. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Está vendo aqui? Deus já nos revelou para nós. Irmãos, como então vamos saber dessas coisas? É pelo falar de Deus ao nosso espírito. Agora, olha o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então Deus tem o seu Espírito, nós temos um Espírito regenerado, onde Deus vai se comunicar. E aí o versículo 12, olha que interessante, irmãos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. As palavras ensinadas pela sabedoria humana é no campo do intelecto, da alma, do pensamento, das emoções. Nós nunca vamos conhecer a Deus pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria inteligência. Olha só aqui. Agora, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. E continua no 14. Ora, o homem natural, ele não aceita, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha aqui o versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que o homem espiritual julga todas as coisas, meus irmãos? Porque 1 João 2,20 diz assim: vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. 1 João 2,27, a palavra fala assim: a unção que vem dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, permanecei nele como ela vos ensinou. Entende? Mas o Espírito, é a unção, vai ensinar no nosso espírito todas as coisas. Compreende, irmãos? Então, queridos, que nós possamos buscar diante do Senhor falar dele, para que a gente possa ouvi-lo no nosso espírito, para que possamos ver uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aos teus pés, ouvindo
do teu Espírito na revelação da tua palavra. Aquilo que concerne a edificação da igreja, aquilo que concerne, ó Pai, a tua direção para as nossas vidas. Pai, queremos ouvir a tua voz em nosso espírito, de uma forma intuitiva. Pai Santo, a nossa mente é tão perturbada. Pai, o nosso coração ele se agita tão facilmente com coisas, mas tu habitas em nosso espírito. Pai, comunicas a tua verdade ao nosso espírito, para que possamos andar no espírito e viver no espírito. Oh Pai, faz-nos enxergar quantas riquezas nós temos na pessoa do Filho, que foi revelada a nós pelo teu Espírito. Pai Santo, e também pedimos que tu nos dê uma semana guardada em teu nome. Pai, vai na nossa frente, abrindo, Pai, os caminhos, e onde quer que é para que nós testemunhamos a Cristo, tu nos fale e nos dê coragem para isto, Pai. Nós somos tão covardes, Pai, para falar de Cristo crucificado, mas nós somos tão espertos para falar de coisas mundanas, na qual o Senhor não está envolvido. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Guarda-nos essa semana, abençoa-nos essa semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.